Vamos agora para Ana Carolina Coimbra, né? Saberes tradicionais Pipipã de Cambichuru, meu Deus do céu. E acho que eu li tudo errado, Ana Carolina, me corrige depois, tá? E a interculturalidade na Escola Estadual Indígena Joaquim Roseno, em Floresta, Pernambuco. Então, eu vou silenciar meu microfone agora e você está com a palavra, Ana Carolina. Pronto. Obrigada. Agradeço a todos. Eu vou tentar ser breve. Esse trabalho, ele é parte do meu doutoramento em educação, que é muito maior do que isso, porque eu trago histórias de vida da comunidade, etc. Então, assim, é uma coisa bem maior do que isso. Então, para o evento, eu tentei reduzir, enxugar um pouco, para ser mais concisa e apresentar algo, uma parte, vamos assim dizer, né? Uma parte. Eu trabalho com os povos indígenas desde 2006. Faço formação de professores indígenas aqui no estado de Pernambuco. E foi quando eu comecei a conhecê-los. Então, já trabalhei com N povos e desde o meu mestrado eu venho seguindo essa linha da educação escolar indígena e a legislação pertinente em relação a isso. Para esse momento, uma parte da investigação do doutorado foi exatamente saber dos saberes tradicionais na comunidade dos Pipipã de Cambichuru, que fica no município de Floresta. Se alguém conhece Recife, conhece Pernambuco, de Recife para Floresta são mais ou menos 6 horas de carro, não há transporte público para lá, e a aldeia é bem distante mesmo. Então, foi preciso estar sempre presente e acompanhando os professores nesse trabalho, que eu iniciei em 2015 e nós ainda estamos, apesar do doutoramento ter acabado, mas nós temos uma parceria e continuamos a fazer nossas pesquisas juntas. Então, o que eu selecionei para esse foi como eles usam desses saberes. O saber que eu selecionei para esse momento foi o toré, e a religiosidade, que é a Jurema Sagrada, que é uma religiosidade muito típica dos índios do Nordeste, e como é que os professores veem esses saberes inclusos dentro do processo da educação escolar indígena, e no caso da Escola Estadual Indígena Joaquim Roseno, que é a escola principal que eles têm, todos os níveis de ensino. Né? Vamos lá dizer, só um parêntese, aquele trabalho do professor Wagner, se eu não me engano, o primeiro, foi muito interessante, exatamente por mostrar essas diferenças entre os povos, entre as comunidades, porque nós temos muitas comunidades, então cada realidade vem modificar. Então, Marília, por favor, tu pode passar, botar no mapinhas, aí só ir passando, pode passar, porque eu acho que eu não tenho controle disso. Onde tem Marília, escutas? A Marília, eu acho que não está me escutando. Que era, já podia, assim, obrigada, pronto. Só volta um bocadinho de nada, só para mostrar o início da... Assim, pronto. Isso aí é Pernambuco, e são as comunidades. Oficialmente, o território indígena Pipipã não é demarcado pelo governo. Nós sabemos as implicações que isso está ocorrendo, principalmente nesse momento em qual estamos vivendo. Embaixo tem outro mapinha que já é o território demarcado, ele é delimitado, porém não é demarcado oficialmente. Esse é um mapa que está dentro do próprio Ministério da Justiça, que é da FUNAI. Mas, entretanto, não houve essa demarcação oficial. A metodologia da investigação, percebe-se que foi logo fiz logo uma etnografia, venho fazendo etnografias desde 2008, foi quando eu comecei meu mestrado, e segui os povos, e estou dentro da comunidade e tentando ajudar nesse sentido, principalmente na formação de professores indígenas. Então, Marília, pode descer já lá para a comunidade. Só queria mostrar as fotinhas da comunidade para chegar onde a gente era mais importante, que eu não quero me... Pronto. A questão, como foi feita essa investigação? Interessante foi isso. Eu fui para a aldeia,
e fui questionar os professores o que é que eles pensam da educação escolar indígena e como é que eles usam o currículo específico da comunidade, porque dentro da legislação da educação escolar indígena, eu me incluo sempre, é permissível a utilização do seu currículo próprio. Então, a comunidade, juntamente com seus professores, unem-se e criam seus próprios currículos, fazendo com que assim eles possam agregar seus valores, seus saberes, seus conhecimentos dentro da perspectiva do currículo nacional, que é obrigatório, vamos assim dizer, entre aspas, para todos. Então, os pipipães, eles fazem isso muito bem feito. Entretanto, ainda há certas dificuldades, principalmente com a produção de material. Ainda há uma dificuldade para uma produção efetiva de um material específico para a escola, mas eles tentam fazer da maneira, por questões financeiras, de fato, e de incentivo, não de incentivo, mas questão de financiamento, de investimento para fazer isso. Então, eles tentam usar o material que eles têm em mãos. E quando eu questiono, abaixo eu coloquei alguns trechos algumas partes das entrevistas que foram realizadas, foram feitas foram mais de 20 professores, foram mais de 6 horas de entrevista com cada professor, é muita coisa, então eu tentei recortar o máximo para poder mostrar isso. Que essa valorização do currículo específico, e que é o processo da interculturalidade, ele acaba por reconhecer a diversidade dos povos e afirmar a identidade étnica daquele povo, daquela comunidade ali. E isso que é o mais importante, a gente tem que aprender, e a partir também, quando a gente tem a lei 11.645, quando nós vamos ensinar para os não indígenas, né, tentar mostrar que eles precisam valorizar aquela educação como diferenciada por todo um processo colonizatório de genocídio, que destruiu tudo praticamente. Então, reconhecer que esses valores para eles são sagrados. E é nesse ponto que a gente chega ali, que é o sagrado indígena, que é o sagrado da tradição. E um dos signos mais sagrados para eles é o toré e a religiosidade, que é a Jurema Sagrada. O toré, eu acredito que muita gente sabe o que seja, que são danças ritualísticas, e que não somente danças ritualísticas, mas também danças festivas, danças que invocam no seu sentido religioso também. E a Jurema Sagrada, não sei se conhecem, mas é uma religião típica dos povos do Nordeste daqui, e que envolve muito a questão do encantado. O índio, ele não morre, ele encanta. Ou seja, a alma daquele indígena, ele vai estar presente sempre ali. E a jurema é uma planta, um composto. É muito complicado explicar a jurema em pouco tempo, mas é uma religião que busca pelos seus antepassados, né, através de cantorias, através do toré, através de chás, que são feitos pelas curandeiras e pelos curandeiros. E nessas ritualísticas do toré, isso, vamos dizer assim, há uma invocação e manifestação, apesar de eu não achar correto esse termo de manifesto, nesse sentido, mas a incorporação dos seus antepassados. E seus antepassados contam suas histórias. E suas histórias são contadas às suas crianças, que são contadas na escola. Então, é esse o ponto que chegamos lá, e eu queria saber como é que eles transmitiam isso. E os professores foram dando seus discursos, foram fazendo seus relatos, suas histórias de vida se misturam completamente com o momento da historicidade do povo, da retomada do território pela luta, a seca, porque é Alto Sertão Nordestino. Então, tudo é envolvido e tudo é voltado para a escola. Isso que é o interessante dentro do contexto indígena. Obviamente, há vários povos, então a gente não pode falar por todos. Né? Marília, por favor, pode descer. E já está no meu tempo. Pronto, isso aí é só a estrada dos Pipipã, é a aldeia, a qual são 7 aldeias,
Mas essa foi a que eu fiquei mais tempo, que é o de Travessão do Ouro, juntamente com Capoeira do Barro, e onde fica a escola. Pode descer mais, Marília, por favor. Está aí passando rapidinho, que já vai acabar meu tempo. Aí são as crianças do São Toré, que aí é um momento, por exemplo, da ressignificação da religiosidade e das práticas rituais. As crianças são ensinadas desde cedo a estar no Toré, e eles param a um momento curricular, escolar, para poder fazer isso. E tudo isso está justificado legalmente dentro das leis que permeiam a educação escolar indígena. Por favor, que eu acho que meu tempinho já acabou. Aí são algumas fotos do ritual. Eu queria só mostrar alguns discursos dos professores. Pode passar, Marília, por favor, agradeço. Nós temos a questão dos territórios étnico-educacionais, que é exatamente esse processo de ensino e aprendizagem próprio e a permissão de fazer isso. Como as escolas hoje são estadualizadas, o governo de Pernambuco ainda mantém, independente de partidagem política, etc., mas mantém o nível da escolaridade até, vamos assim dizer, satisfatório. As escolas indígenas, quando passaram a ser, pelo menos no estado de Pernambuco, quero deixar isso bem claro, quando passaram a ser estadualizadas, elas melhoraram bastante, enquanto eram da época da FUNAI ou municipalizadas. Então, houve essa melhoria. Abaixo, eu tenho uma foto da escola, que na época estava em reforma. São escolas padrões, tanto no centro da cidade aqui do Recife, quanto nos interiores, todas elas vão ter essa fachada com o nome da escola. O senhor Joaquim Rosena é o patrono, foi um índio que fez a grande retomada dos Pipipã de Cambichuru, que está vinculado com a Serra Negra, que aí é toda outra parte, outra questão histórica aí. E aí ele recebe o nome como patrono e ele recebe o nome da escola. E abaixo, vamos lá, já acabando, eu tenho esses 3 recortes dos próprios professores, falando da educação escolar indígena, por ela ser diferenciada, específica, bilíngue e intercultural. No caso dos Pipipã, elas são bilíngue, porque perderam, o idioma foi dizimado, né, nessa época da colonização. Então, um dos meus entrevistados, o professor José Francisco, ele me disse que na sala de aula, essas são palavras dele, a educação escolar indígena, eu acho, quando acontecer essa mudança dos professores não indígenas para professores indígenas, eu acho bastante importante, porque, na verdade, tem que ser específica e diferenciada de acordo com o seu povo. Então, ele vem falando exatamente isso, e logo abaixo ele diz, então, eu venho sempre trabalhando, claro que não deixo de trabalhar o intercultural, a interculturalidade, partindo da nossa cultura. E aí, isso que é valorizar, é o próprio indígena, que é o professor indígena, valorizar a sua cultura e trabalhar ela em sala de aula. Posteriormente, também tem outra professora indígena, no próximo, Marília, já para não, que é a professora Fabilene, que ela diz que a educação é escola indígena diferenciada, porque trabalha de acordo com o nosso povo, a cultura, e traz as culturas dos antepassados. E a gente está lá trabalhando, por exemplo, ela diz aqui, a gente participa do ritual, de todos os rituais que tem no povo, a gente está trabalhando isso em sala de aula também. Tem um momento das sextas-feiras que os alunos saem para dançar o toré. Então, isso é sagrado. Na sexta-feira, eles têm um momento, é como se fosse educação física. Então, eles modificam o currículo para agregar esses saberes. E, por último, só já terminando, falando do toré, só o de cima, Marília, desculpa, esse aí, que é a professora Maria da Saúde, que ela é filha do pajé, e aí quando questionei sobre o toré, e aí ela diz que era um conhecimento prévio, que eles vão sabendo e repassando para a criança, e incentivando a prática do toré. Então, quando eles estiverem maior, eles vão saber fazer isso e continuar. Então, é também papel do professor ensinar esses saberes, não somente da comunidade dos anciãos. É importante que o professor indígena, ele conheça a sua cultura e permaneça na sua cultura. Essa é a nossa defesa da educação intercultural e diferenciada, mas principalmente do currículo específico e que se respeite esse currículo. Apesar de nós termos todas as leis que beneficiem isso,
Mas, infelizmente, as leis nem sempre são cumpridas. E, novamente dizendo, o momento atual ao qual vivemos, da situação política, não corrobora, não ajuda de jeito nenhum para a preservação, manutenção desses povos, né? Então, a gente está vivendo uma fase simplesmente de resistência. Pronto. Era isso que eu queria dizer. E obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina. Nossa, cada trabalho traz um novo conhecimento para mim, né? Que não estudo a respeito da população indígena ou nada a respeito da cultura indígena.